último Funjazinho aí da P3. Espero que a maioria tenha precisando muito pouco, ou já tenha passado. E nessa última prova vai desde transistor MOS, por efeito de campo, né, até tudo que abrange amplificadores, né, seja circuitos não inversores, inversores, só seguidor de tensão, integradores, derivadores, e tem aí, mas tem comparador, acho que no geral é isso que tem diferente, né? E filtros. Eu acho que, pelo que eu vi na prova anterior, a tendência vai ter uma questão de MOS, então vai ter um circuito ou PNP, ou NP, não, PNP não, PMOS ou NMOS. Aí acho que, como ano passado caiu o NMOS, acho que pode ser que esse ano seja o PMOS, né? Nada muito complexo, né? Normalmente vai ser calcular a corrente que passa no coletor do dreno, não, do dreno para o source, né? E a tensão e a mesma tensão dessa ponte também, já que não tem corrente no gate nesse caso, né? Diferente do PNP. E daí uma questão de filtros, mais provável ser passivo, mas não é possível cair algum filtro ativo. E aí vai ter uns dois circuitos com ampliops, aí pode ser algum no inversor, integrador, no comparador. Aí vai ser analisar a função de transferência. E essa prova é uma coisa diferente que eu vi, tem algumas coisas mais conceituais, assim, de saber o que é um terra virtual, o que é a frequência de corte com filtro, são coisas, conceitos que tem que entender dentro dos componentes para conseguir fazer a questão, né? E daí depois é ficar manipulando funçãozinha lá com resistor, capacitor, avaliar no domínio da frequência e coisas do tipo. Então vamos começar aqui com a questão 1 de transistor MOS. Vou pegar, ele vai passar dois valores de entrada para esse circuito aqui, eu vou anotar no quadro, aí fica mais fácil. Na figura 1, vou fazer então. As canetas sempre param de funcionar, então a gente vai precisar usar elas. Dá pra ver tranquilo aqui? Não, a gravação também. Vamos voltar lá para os parâmetros da questão. Então, em resumo, ele passa aqui um circuitinho com transistor MOS, que esse aqui é o tipo NP, NMOS, né? Você vai avaliar pela setinha, tá? Entrandinho aqui no sentido do capacitor
é NMOS. Se estiver saindo, vai ser PMOS. E a tendência também do PMOS ele inverte, né? O source que vai estar ligado na tensão VDD, aí vai ser VSS que eles usam. Mas enfim, ele chega e passa alguns parâmetros. Esse K de transcondutor, ele passa essa limiar de inversão, que é o threshold, né, que ele chama, de 1 volt. Ou seja, basicamente, vamos tentar explicar o que faz, como funciona o transistor MOS. Né? Não sei se vocês lembram, antes no PNP, eu precisava de uma corrente aqui na entrada, que seria o equivalente ao gate, para gerar uma diferença de tensão aqui e induzir a passagem de corrente, isso no PNP. Aqui, essa diferença de tensão entre o dreno e o source, ela é gerada a partir de uma tensão aplicada no gate, que é oriunda da tensão de entrada, que por efeito de campo, por isso o MOS, de MOSFET, faz essa diferença de tensão aqui variar e induz a corrente passando dreno e source. Aqui, a corrente no gate é praticamente nula, é uma hipótese que a gente pode adotar. Só vai trabalhar com tensão aqui e analisar a malha entre o source e o dreno para na nossa sintonia. O problema não é algo muito, nada linear o comportamento dessa corrente aqui baseada nessa introdução. Inclusive ele vai passar normalmente a fórmula dessa corrente D aqui e a gente vai ter que saber manipular ela para a ocasião que a gente precisa. Eu vou anotar aqui. Tá. Além da fórmula de corrente, ele passa essa tensão threshold, que é, para a gente conseguir induzir corrente aqui, a gente precisa superar o mínimo de diferença de tensão entre o gate e o source, que é o valor de threshold. Então a gente vai, por exemplo, botar um valor de Vin e vai avaliar a diferença em relação ao source, nesse caso que está aterrado. Se esse valor for menor do que essa tensão threshold, não vai que é o que eles chamam de tensão para eu inverter, né? Que é a conexão entre o source e o substrato e fazer ter a passagem de corrente daqui para cá. Então, se não superar esse 1 volt, não importa, por exemplo, pode ser aqui 0,5 volts, a tensão é positiva. Só que 0,5, a diferença para o terra não chega a dar 1 volt mínimo do threshold e eu não vou conseguir induzir corrente, não vou conseguir superar esse limiar de inversão para fazer passar a corrente do dreno para o source. Então vai ser zero por aí. A gente vai avaliar isso para dois casos de entrada VIN, né? Que é que a gente descubra essa tensão entre dreno e source e corrente do dreno para dois valores diferentes de entrada. Uma dica é, valores altos de entrada tendem a fazer conduzir e a gente vai ver que tem regiões de operação diferentes dentro do MOS, né? Vou anotar aqui os outros valores do resistor também, 0,5 ohm. K, esse Kzinho aqui, ele passa por esse K é um fator característico para cada transistor MOS, então ele vai variar muito a tendência de passar. Esse 2 mA. Também passa o valor de... Tá, beleza. Vamos primeiro então do item A. Aí. Com VI igual a 0 volts. Então é aquilo que eu tinha falado para vocês.
Se eu tenho 0 volts aqui, eu vou analisar o gate source, que é a diferença de tensão entre o gate, que é quem... É como se a tensão que eu coloco aqui induz o que acontece lá. Só que se essa diferença entre o gate e o source não supera o threshold, não vai passar corrente. Então é o que a gente viu. Vin é o mesmo valor do terra, né? Tá 0 nos dois. Então a gente chega à conclusão que Vin menor do que o V threshold. Portanto, eu não vou ter corrente ID passando pelo circuito. Deixa eu ver que é 0. Bom, acha o primeiro fator, já tá. Aí o que a gente tem que analisar é a malha entre o dreno e o source, considerando que não passa corrente. Assim, porque a gente precisa também do valor de VDS. Se não passa corrente aqui no resistor, a queda de tensão é nula. Então a tensão do dreno aqui é igual à tensão VDD. Considerando que aqui é 0, o transistor tem que suportar toda a diferença de tensão entre dreno e o source, que é de 0 a 10. Então a gente sabe que o VDS, nesse caso, quando não passa corrente, é igual ao VDD, que é igual a 10 volts. Aqui a gente tem um valor, outro valor para. Então, simples primeiro, né? É uma coisa mais conceitual, você entender que não vai polarizar, não vai inverter, não vai passar o limiar de inversão, não vai conduzir, se não conduz, o transistor tem que suportar toda a diferença de tensão. Mas isso é um fator importante também no transistor tipo NMOS. A tensão ela sobe do source para o gate, do source para o gate, do source para o dreno, e a corrente do dreno é entrando e saindo do source. Aqui não tem corrente. Quando a gente vai mexer com o PMOS, as coisas invertem, né? Você inverte a corrente, só que a VDS eles não tem o sentido de source dreno, source gate, por isso que vai ter aqueles valores negativos, que semelhante ao PNP, que você tinha um valor de threshold negativo, um valor de dreno source também era negativo. Aí, quando você avaliava a região, se dava um valor diferente, você vê que não podia estar naquela região. Vamos deixar isso mais claro aqui na B. Ficar coloridaço, né? No vídeo depois um monte de coisa. Agora a gente vai considerar avaliando um VIN de 5 volts. Só que uma coisa interessante é que ele fala para a gente considerar que o transistor está numa região ativa. E a gente vai explicar agora o que são essas regiões. Bom, o comportamento da corrente ela não segue não é linear que ela está seguindo, né? Se a gente pode ver aqui tem fator quadrático, então ela funciona como uma parábola. Então a gente vai ter que avaliar a função para ver, vou explicar como que ela funciona. A gente quer, a região ômica, a corrente obedece a esse sentido de comportamento da corrente. Só que a gente vamos entender que é uma parábola. O termo ao quadrado está negativo, então a concavidade é para baixo. Né? Vai ser algo, o comportamento aqui assim, mais ou menos. Então, nesse sentido aqui, que não é nada linear, mas o meu desenho está meio linear, nesse sentido de parábola, ele vai obedecer a corrente D aqui, vai seguir essa relação, que está associado às tensões VDS. O que a gente quer ver? No fim, a gente quer avaliar a corrente que passa em função da diferença da tensão do dreno source aqui.
E essa tensão drain source é induzida baseada na tensão do gate e do threshold. É algo mais ou menos que dá para inferir dali. Só que isso não pode aumentar indefinidamente essa corrente, né? Ela é semelhante ao que tinha no transistor PNP do limite de saturação da corrente, a corrente máxima. E essa corrente máxima ela acontece para o pico da parábola, né? Assim, a gente quer saber para qual valor de tensão aqui a corrente é máxima. E eu falei para vocês que o IDS, se vocês decorarem, tipo assim, para qual valor de VDS aqui a corrente é máxima, não faz mal também, né? Eu estou só ensinando aqui como vocês podem chegar nisso, induzindo, e assim, vocês vão ter que só decorar a coisa e ajudar a entender um pouco. Como eu falei, a corrente D, ela varia com a diferença de tensão. Então a gente vai analisar uma derivada, né, dessa função quadrática, que vai dar algo linear, mais ou menos. Então, isso é cálculo 2, né, quando a gente quer avaliar ponto de máximo, você vai avaliar a segunda derivada. Só que o ID, a derivada do ID em relação ao VDS é o que a gente vai avaliar. Então, e para avaliar ponto de máximo, a gente tem que igualar isso a zero, né? Aqui, quando a gente pega o VDS aqui, é um termo de primeira ordem, vai ficar só 2K, VGS, threshold, porque a derivada ele some ali. E o quadrado você vai também soltar aqui, então menos 2K VDS. Esse 2 multiplica o corta, só cabe 10. Desce o 2 também. Isso aqui. 2 cabe 10. Desce o 2, corta um pouquinho, multiplica com 2 do K, menos 2 cabe 10. Isso aqui. Deixa eu separar isso aqui. Tudo isso igualado a zero. Então a gente vai isolar agora o VDS, que é o nosso parâmetro de variável, né? A gente considera que o gate source e o threshold a gente já tem, que é algo do sistema, né? O threshold é passado, e com o VI a gente consegue determinar o gate source. Então quando a gente isolar, 2K vai cortar, né? A gente vai achar que o pico da parábola acontece com VDS igual a VGS menos tensão de threshold. Então, na região ativa, que é o pico da parábola, é que é uma coisa que a gente tem que entender, a gente só usa esse gráfico até aqui. Ele só funciona na região ômica desse sentido, aumentando a corrente. Enquanto eu levo a tensão, faz sentido eu levar a tensão e perder corrente depois, como se tivesse uma resistência negativa. Então, tudo isso aqui é região ômica. A partir daqui do pico, eu estaria em região ativa, que eu vario a tensão, mas mantenho aquela corrente máxima. Então, se ele disse que eu estou em região ativa, o valor de VDS que eu vou utilizar é esse aqui, VGS menos tensão threshold. E se a gente jogar esse valor lá na fórmula de volta, a gente vai obter que a corrente ID máxima, que é a corrente de região ativa, jogando isso lá, a gente tem 2K, VGS menos V threshold é o mesmo que esse, então esse daqui vai ficar um termo ao quadrado, né? Vai ficar com 2K, VGS menos V threshold, menos, aí 2K, então vai ficar K, e VDS ao quadrado, só que o nosso novo VDS é esse aqui, K, de novo VGS, menos V threshold ao quadrado. Aí a gente consegue simplificar isso tudo, D max é só VK VGS menos V threshold. Então aqui a gente consegue achar a corrente que eu vou precisar em região ativa.
ele pede para avaliar, né? Porque isso é um parâmetro do exercício mesmo. Não necessariamente vocês vão ter que fazer isso, às vezes vocês vão ter que inferir em qual região está. E eu já vou mostrar mais ou menos como vocês vão ter uma noção. Então você vê que eu saí da região, considerando a hipótese que ele falou para adotar, a entrada vem in, considerando a região ativa. A região ativa é o momento que a corrente atinge o máximo que ela pode, que é o pico da parábola. A gente não precisa avaliar, a gente poderia avaliar a segunda derivada disso aqui para ver se é um ponto de máximo ou mínimo, mas como a função é simples, que é uma parábola, basta avaliar o termo, você vê que é com cavidade para baixo, vai ser um ponto de máximo, independente. Então, essa é a corrente máxima que a gente está avaliando. Eu vou apagar A aqui e vou colocar esses valores para cima para a gente fazer contas com números agora. Então, passando essa corrente máxima que a gente obteve, não funciona nada, só a verde. Acho que a verde é a pior também. Ah, não dá pra ver. Entre as cores, acho que a preta tá pior. Ela tá fraquinha. Só vermelho e verde mesmo, azar. Vou passar esse Dmax para cá, que a gente obteve. A VGS menos V threshold ao quadrado. Por que é o quadrado? Oi? Por que é o quadrado? Porque o termo aqui, se você for ver, a gente achou que VDS no pico de máximo é VGS menos V threshold. Se eu jogar na fórmula que o professor passou aqui em VDS, VGS menos V threshold vezes VGS menos V threshold é ao quadrado. E aqui o termo VDS já está ao quadrado. Então se eu pegar esse valor todo ele ao quadrado, eu só vai ser uma relação de diminuindo o K, vai ficar ao quadrado. Obrigado. Então, considerando VIN para VIN 5 volts. A gente só está fazendo isso porque ele falou para a gente considerar a região ativa, né? Senão, se ele fala ômica, a gente só ia jogar na fórmula ali e ver o que sai. Só que normalmente a gente não tem o VDS, não. Então a gente vai ter dois fatores a serem achados. Aí a gente vai achar primeiro esse VGS, né? Ele deu entrada 5 volts aqui no VIN. Aqui é 0 volts, a diferença de tensão, VGS é a própria entrada. Então a gente vai achar aqui ID max aqui vai ser basicamente jogar o valor que a gente já tem, né? K é 2, VGS aqui é 5, menos o threshold que ele passou também 1 volt, ao quadrado, então vai ficar 2 vezes 16 igual a 32 mA. Então é esse o valor que a gente quer que ele falou para a gente achar. Só que aí você já desconfia, né? Porque 32 mA é um valor meio alto para um transistor, para variar com o transistor. Normalmente a gente trabalha na faixa de 20 no máximo, assim, isso aqui é a corrente máxima que ele suportaria. E a gente vai avaliar agora, porque ele inclusive fala, faça considerações, né? Escuta a validade do resultado. Só que a gente não consegue afirmar muita coisa ainda. Só que quando a gente for avaliar o VDS, que a gente vai pegar esse circuito aqui, que a gente vai obter assim, o VDS é igual ao VDD da entrada. Vocês vão ter que avaliar as malhas que vocês tiverem no circuito, né? Mas não vai ser algo diferente. Só seguir uma lei de Kirchhoffzinha. O VDD menos a perda no resistor, que é o RD, vezes a corrente C, ID, quer dizer que a gente calculou, que é essa, e é igual ao VDS. A diferença daí para cá, eu queria um pouquinho mais aqui. Então o VDS é igual a 10 volts menos
0,5 kΩ vezes 32 mA vai dar em volt também, mA por kΩ dá em volt. Então 10 menos 16 a gente obteve um VDS de menos 16 volts, não, menos 6 volts. 10 menos 16 menos 6. O que é absurdo, porque a gente fala que não pode chegar, essa diferença de tensão não pode ser negativa, é positiva. Absurdo. Então o que vocês vão avaliar daí? Vocês vão avaliar que, na hora de... o exercício pararia aqui na prova. Assim, foi o que o professor não pediu mais que isso. Você falaria que é absurdo estar na região ativa porque a VDS está dando negativo. Isso não pode acontecer com um transistor MOS do tipo N. MOS não pode ser negativa a tensão Breno source. Portanto, você conclui que o seu transistor está na região ômica, não ativa. Então, aquele gráfico que eu passei para vocês, que ele subia, está monocromático, eu acho. Só o verde. Estão sabotando minha didática nessas coisas. Então, aquele no gráfico que estava aqui assim, aqui é o pico, aqui D, aqui o pico, eu estou daqui para cá do gráfico. Então, eu estou trabalhando em região ômica, eu não estou passando, eu não cheguei na região ativa, porque para uma corrente máxima está dando um VDS que não poderia acontecer. Uma coisa que ajuda a avaliar vocês em qual região está, é esse ponto aqui a gente chegou à conclusão que é o VGS menos o threshold, né? A gente tinha deduzido, derivando daquela função matricial. Então, se o seu VDS é menor do que essa diferença de tensão, ou seja, ele está para cá do gráfico, a tendência é estar na região ômica. Então, uma condição é threshold superado e VDS menor que VGS menos threshold, ele está na região ômica do negócio. Se ele for maior, essa VGS, maior ou igual, ele vai estar na região ativa. Só que a gente não vai sempre saber o VDS, né? Às vezes ele não vai passar, por causa desse exercício. Se vocês quiserem, eu fiz uma parte extra que não pediu no exercício da prova de como vocês obteriam a corrente D real e a VD real também do VDS real que está aqui, avaliando dentro da região ômica e não mais nativa. Então, beleza, para quem quiser, para a galera do vídeo, para quem quiser parar por aqui, foi até onde a prova pediu. Eu vou resolver agora, entendendo que está na região ômica, que a gente concluiu. Eu vou avaliar agora o valor esperado para a região ômica. Então esse parâmetro de D máxima aqui não vai valer mais, porque a gente sabe que está na região ômica. Então a gente vai precisar usar essa fórmula completa. Daí tem dois métodos. Um mais rápido, só que ele é simplificado, né? E o mais diretão, assim. Vou fazer primeiro o diretão, vai dar o valor certo, não é muito mais complicado, eu acho até mais fácil. Assim. Vocês vão pegar a gente tem a primeira relação de corrente, né? Que é essa forma que ele passou considerando VDS e VGS. Uma outra relação de corrente que a gente tem é avaliando a malha. Então eu posso pegar esse valor aqui, 2K
VGS menos threshold VDS menos chave dessa quadrado, que é a corrente que passa do drain source, e eu vou igualar com a corrente da malha por lei de Kirchhoff. Então, VDD menos 0, VDD menos VDS sobre RD, é a corrente, né? É a lei de Ohm, U igual a RI. Então eu posso pegar aqui VDD menos VDS sobre o RD. E aí eu vou ter uma expressão quadrática para o valor em só VDS. Que RD ele passa, VDD ele passa, o threshold ele passa, e o VGS, que nesse caso é o VIN, também passa. E o K também. Então é só isolar o VDS aqui e a gente vai achar a tensão. Né? Aqui vai ser algebrismo. Eu vou substituir os valores que eu acho que vai ficar fácil. 2K, aqui, isso aqui é 4, né? Porque é 2. Isso aqui é 4 também. Então 16 VDS menos 2 VDS ao quadrado igual a VDD divididos por meio dá 20. Ah, mas aqui está em quilo ohm, vou usar em ohm para sair. Deixa eu ver como que eu fiz. Como assim tá em ohm? Tá em quilo ohm. É esse, tá em quilo ohm, só que eu acho que aqui eu quero calcular em ohm. Eu quero que dê em volt. Né? Ah, volt quilo ohm vai ficar ali. É, usei 500 por isso. Eu usei quilo ohm. Tá, vou fazer por meio 20 mesmo, menos o VDS dividido por meio é a mesma coisa que 2 VDS, né? Aí eu vou chegar, vou isolar o VDS, vou passar tudo para lá para o termo ao quadrado ficar positivo. Menos 18 VDS mais 20. Isso para zero. Então a gente tem uma relação para VDS, a gente vai achar dois valores possíveis. Aí vocês fazem Bhaskara lá, sobre corrente, vocês escolhem o que vocês preferirem. Eu fiz, deu os dois valores que eu achei foi VDS igual a 7,7 volts, VDS1, e o VDS2 foi 1,3 volts. Só que aí você tem que avaliar qual caso a gente pode usar, né? E a gente vai pegar aquela relação de threshold, a gente vai usar isso aqui, né, para avaliar que eu tinha falado. Se o VGS maior do que V threshold, VGS threshold. Então lembra que eu falei isso no gráfico, se é maior é porque é região ativa, se é menor é região outra. VDS, na esquerda. Oi? Na esquerda é VDS, tá? Aqui? Ah, no negócio. Você acabou de ver. Ah, aqui, né? VDS. Então a drain source é maior que a diferença, que é a sobretensão. Nesse caso, quando é maior, eu estou na região ativa. Só que a gente tem que lembrar que toda essa análise que a gente fez aqui agora, a gente fez considerando a região ômica. E a gente vê, ó, VDS 7,7 volts, a gente tinha concluído que isso aqui é o 5 menos 1 é 4 volts. 7,7 volts é maior que 4 e estaria na região ativa. Então, não valeria essa análise que é considerando a região ômica. Então, esse valor não pode. Agora, esse de 1,3 é menor do que o 4. Então eu estou para cá do gráfico, né? Isso significa que está válido, está compatível. Então o VDS que eu calculo é esse aqui. Esse aqui é o VDS real se ele pedisse muito longe
menos 6 que a gente tinha achado na região ativa, né? E agora a gente vai avaliar quanto que é a corrente que ele está. E agora é simples, né? Assim, você tem o valor de VDS, vocês podem jogar na malha aqui, ou se vocês quiserem, você pode jogar dentro da corrente aqui. Vamos jogar desse lado que é mais fácil. Né? Então, corrente D, 10 menos 1,3 divididos por meio. 50 mA. 7 divididos por meio. 17,4. Sim. 17,4 mA. Esse seria o valor real que vocês teriam, também bem menor do que aqueles 32 mA que a gente tinha achado, supondo região ativa. No caso do professor falasse, a hora que você viu que a hipótese está errada, avalie, tipo assim, a verdade é real e tipo assim, você vai confirmar que está diferente. Então, é isso aqui. Eu acho que, por exemplo, eu vou passar esse método que eu acho mais fácil. Então, assim, você vai resolver uma questão de segundo grau, né, igualando duas coisas. Só que tem um jeito que você... Ele é válido, uma aproximação, que funciona da seguinte forma. Se o VDS, assim, isso é uma hipótese que a gente vai assumir. Se o VDS é muito menor do que o VGS threshold, e a tendência desse valor aqui não for muito distante desse, a gente pode dizer que o VDS é muito menor. O termo ao quadrado, de um termo muito pequeno, vai ficar menor ainda. Então a gente pode descartar esse termo aqui e a gente vai avaliar VDS só nisso aqui. A gente vai calcular uma resistência aí que é basicamente uma conta que ele calcula, é uma resistência equivalente aqui, RDS, que seria uma resistência que representa esse transistor. Aí aquele termo sobe, é como se a gente fizesse aqui, ó. Eu chego aqui ID igual a 2K daí, aquele termo eu desconsiderei, VGS menos V-threshold VDS. Estou só organizando o termo aqui de cima depois de descartado isso aqui, né? Considerando a minha hipótese. Aí o que é a resistência? É a tensão sobre a corrente, né? Então se eu ajustar essa corrente sobre essa tensão, ID sobre VDS vezes ID sobre D aqui, é o que ele chama de resistência equivalente DS, que é um valor de 2K VGS menos threshold. E esse valor inteiro a gente tem, tudo isso aqui a gente tem, né? Daí é o 2 vezes 2 vezes... É meio diferente. Não inverte? Ah, é isso. Por isso que estava inverte. É 1 sobre isso, né? Sim. 2K VGS menos threshold. Daí vai ser 1 sobre 4, 16. Que isso daqui dá 62,5 milhões ohms, né? RDS, então, 62,5 ohms. Aí com esse RDS, você teria dois valores de resistência e só uma diferença de tensão, né? Vai ficar 10 sobre a corrente que passa, esse D, é esse VDD aqui, sobre o RD mais o RDS. Você pega esse, soma com esse, só que aí bota tudo em ohm, né? Pra sair certinho. Ou bota tudo em quilômetros, você joga isso no quilômetro. Aí eu calculei aqui, deu 17,78 mA. Essa é a forma aproximada. Se vocês forem ver o que eu tinha calculado, tinha dado 17,4, né?
tá aceitável para eu ter descartado um termo aqui. Mas vocês veem, né? Se vocês preferem que você não tem que calcular nenhuma raiz, né? Agora pensando, vocês não têm calculadora, né? Então é melhor fazer isso, porque vocês não vão conseguir calcular a raiz de delta lá no outro jeito, por básica, vai ficar uma no bizarro. Não sei se vai pedir isso também. Aí com a corrente D, vocês jogam, fazem a malha de novo, né? Para ver a perda de tensão aqui, que é esse 17,78 que a gente calculou. Aí vocês aproximam para 17,8 ali para facilitar as contas de vocês. Vezes a resistência é meio, né? Então dava 4. Aí vocês vão jogar, com isso aqui vocês jogam na VDS e acham que é 10 menos RP vezes esse IP. Isso aqui vai dar 1,1. Ó, pelos métodos aproximados deu 17,78, que era 0,4 de diferença, e aqui 1,11, que tinha dado 1,3, né? Sim, tá aceitável também. Então, são aproximações. Então, aproximando vai ficando mais longe, mas se o professor pedisse por resolver por forma de região ômica, vocês teriam essas duas opções. Adota a hipótese que VDS é muito menor do que o GS threshold, ou iguala aquelas duas inteiras no negócio que faz por Bhaskara e avalia se qual das duas alternativas que pode ser. A tendência é vocês pegarem um valor menor, mais baixo, desde que ele não seja negativo. Então, é meio que isso a questão 1. Eu tentei falar algumas coisas a mais, né? Vocês verem que ali ele até pediu mais uma análise, né? Daí dava números inteiros, que é uma tendência que o professor fazer, né? Porque se vocês começarem só a calcular, a partir de um momento, tá que vocês têm que entender os conceitos para calcular, mas depois de um momento começa a virar só álgebra, né? Vocês... Tá. Vou tentar dar uma representada no que significa, como que funciona um amp-op, né? Que é esse termo aqui. E daí os circuitos vão variar de acordo com como você posiciona os resistores, onde que ele está alimentando, onde que está o terra e onde estão as entradas. Isso aqui é um somador de tensão, né? Então você vai ter duas entradas ponderadas por resistores de valores diferentes ou iguais, não sei. E essa tensão de saída vai somar essas tensões de entrada e ponderar de acordo com cada resistor. Só que a gente vamos tentar entender esse elemento aqui que é o amplificador, né? O amp-op. No circuito 2 é bem simples, ele pede coisas mais conceituais, né? O que é um terra virtual e onde esse conceito se aplica no circuito. Admitindo que esse amplificador aqui é ideal. Uma coisa importante é entender que essas são as entradas do amp-op. Isso aqui eu até não anotei, mas aqui ó, tem então, essas são as tensões de entrada do amp-op, né, que faz a tensão P. Aqui são a própria entrada do amp-op, no sentido de essa entrada não inversora e entrada inversora. A realimentação da saída aqui, na negativa, tende, não sei se vocês tiveram com esse sistema de controle, ele tende a estabilizar, é como se ele desse um erro negativo. Então a diferença daqui para cá
ele tenta fazer a saída se aproximar da entrada. Só que aqui nesse caso é uma soma, né? Então ele tenta mudar a diferença fazendo esse VD aqui para zero. Então a realimentação negativa tende a atenuar essa diferença. Realimentação positiva, se eu estiver jogando na entrada mais, eu reforço essa diferença. Então eu começo a aumentar essa diferença aqui. É o que ele faz no comparador lá, né? Depois a gente vai ver, a realimentação é no mais, não no menos. Mas aí, enfim, ele realimenta negativa. Aqui dentro tem uma resistência, que no caso ideal tem uma impedância que tende para o infinito, então ela é muito alta, e isso vai ajudar a gente a entender esse item A, que é o conceito de terra virtual. E o amp-op na saída ele não pode tender a infinito, então se ele aumenta muito, ele satura nos limites de VCC ou VE. Tá, vamos lá avaliar como que vocês responderiam esse item A do que é o terra virtual. Bom, terra virtual a gente precisa avaliar duas coisas principais. Essa resistência infinita, resistência de entrada, são as causas, resistência de entrada. Tendendo ao infinito. E a outra coisa que a gente vai precisar avaliar é a realimentação negativa do sistema. A resistência de entrada tendendo ao infinito faz com que essa diferença de tensão aqui, apesar de ela tende a zero, mas a gente vai ver isso depois, como é muito alta a resistência, é como se eu tivesse um circuito em aberto, né? Porque não passa corrente aqui. Ela faz com que então a corrente seja zero, a corrente de entrada, que é em má e mais, é igual a menos, ser zero. Ou seja, não passa corrente daqui para cá, não entra no bloco e sai. E o outro ponto é a realimentação negativa. A realimentação negativa faz VD tender a zero. Ou seja, se aqui essa diferença de tensão tende a zero, significa que V mais está aterrado. A gente tem que entender que VD é o V mais menos o V mil. Se isso aqui tende a zero, V mais está tendendo a zero, então V mais, isso aqui vai para zero, V mais igual a V menos, e como o V mais é um zero, porque está aterrado, aqui é zero também. Esse aqui é o terra real, porque ele está de fato aterrado, e esse aqui, que é o V menos, é o que a gente quer entender como terra virtual. Então, em suma, o que é um terra virtual? Por conta da realimentação negativa, a tensão diferencial do amp-op tende a zero, e ele é um ponto aqui que a tensão é zero, é nula, sem necessariamente ela estar ligada à terra. Só que para isso não tem passagem de corrente nas entradas do amp-op, porque a resistência de entrada tende ao infinito. E não, porque assim, isso aqui, se a gente fosse tentar pensar, adotei resistência de entrada vai para o infinito, U igual a RI. Para aqui ser zero, isso aqui é uma indefinição, né? Se passar 0 por 0, não sei. Eu não consigo definir que... definir que esse R é infinito, para isso aqui ser zero, eu preciso... Não dá, você tem que avaliar pela realimentação negativa. Eu acho que deu para entender o conceito, assim, né? É basicamente isso, então. Por conta dessa tensão de diferença negativa, só que aqui existe uma resistência muito grande que não faz com que esse circuito não esteja ligado a esse, só que como não passa corrente e a realimentação negativa, ele faz com que essa posição tenha o mesmo valor de tensão daqui, tenda para isso, sem ele estar ligado fisicamente.
não é um curto, né? Que é uma chavinha, funciona como uma chave aberta de resistência virtual. Eu escrevi aqui, eu vou escanear depois a minha resolução e daí eu mando para vocês também, para a galera que quiser ver. Escrevi de outro jeito, né? Vocês podem dar uma lida assim, no conceito que eu fiz de forma escrita, né? Posso ler aqui, vocês? Não precisa, né? Eu vou mandar depois. Aí... esse aqui já foi. Aí, o primeiro item A já foi. O outro é coisa simples, expressão de Vout. Ele quer saber o Vout a partir de valores conhecidos. E aí a gente vai usar todas aquelas hipóteses que eu falei para vocês para conseguir achar isso, né? Considerando que V mais é zero, logo a corrente mais aqui também é zero. Ou seja, não passa a corrente daqui para cá, igual eu tinha dito. Ou seja, a única malha que eu vou precisar avaliar é essa daqui. Porque se não passa a corrente por aqui, a corrente toda vai para o Vout, né? Então eu tenho um circuito, uma coisa por lei dos nós aqui, a gente sabe que a corrente aqui, essa corrente, vou chamar de corrente 0 e a de corrente 1, corrente 2, né? A gente sabe que a corrente 0 é igual a corrente 1 mais I2. Só que a gente também sabe que esse ponto de tensão é zero, né? A gente tem que V menos, se isso aqui VD igual a mais menos V menos, isso aqui é zero, isso aqui é zero, portanto, V menos também igual a zero. A gente tem isso, a gente sabe que isso aqui é zero, a gente consegue achar por lei de Ohm a relação das correntes, né? Então I1 é igual a V1 sobre R1 mais V2 sobre R2, que é a corrente 2. Então a gente tem a corrente, agora basta avaliar o circuito inteiro, essa daqui até aqui, né? Então Vout, aqui é 0 volts, e aqui é um Vout que a gente não sabe. Então eu pego 0, a corrente está indo para cá, então aqui eu ganho a tensão, então menos. Vou fazer em termos das variáveis, V menos R0 0 igual a Vout. Aí é só jogar o valor que a gente tem, que a gente sabe que isso aqui é 0, R0 é um parâmetro do sistema, vezes a corrente 0 a gente achou por Kirchhoff aqui. Se quiserem, dá para fazer isso. R1 mais R1, R2. Vou deixar separado. R1, R2, Vout. Definimos, terminamos a questão 2. Basicamente isso, né? Vocês têm que avaliar essa diferença de tensão, que no ideal tende a zero, para avaliar a tensão negativa, consegue avaliar a única malha, e assim, vai ser a mesma coisa se for um inversor, um amplificador não inversor, se for um amplificador inversor também, mesma coisa. Tipo assim, aqui, ó, vamos ver aqui, ó, por exemplo. Aqui é um não inversor, é assim, é isso aqui. Cara, é a mesma coisa que isso praticamente, só com um resistor só, né? E daí você vê o que? Vai ser zero aqui, essa diferença, aí você avalia que não passa corrente e avalia só esse circuito aqui, né?
Só que aqui... Aí, eu não lembro agora se isso é um inversor ou não inversor, tem que fazer a conta para ver. Se dá negativo aqui, ó, está invertendo, né? Ele pode ser o terra aqui e o veinho aqui, ou ele joga o veinho aqui e o terra aqui. É esse aqui. Esse aqui é o não inversor. Esse é o não inversor. Se eu botar o veinho aqui e o terra aqui, fica inversor. Aí vocês conseguem fazer a malha, conseguem achar o ganho, coisa desse tipo. Aí eu vou avaliar a malha e isolar sempre o V-out, né, que é o que você está interessado. O veinho e o terra são parâmetros de entrada, normalmente eu vou ter essa resistência e quero saber para onde que a tensão V-out está indo. Uma coisa importante é, se essa tensão V-out der um valor acima do que é passado de VCC e VE, significa que o ampliop saturou no limite e ele não vai aumentar mais, ele vai travar nessa tensão aqui. Então é só para vocês terem uma noção na hora que for fazer cálculos de... Provavelmente vai ter, assim, eu aposto muito que ele vai trocar isso aqui para um não inversor, inversor. O chato vai ser se, tipo assim, ele botar um capacitorzinho aqui, assim, né, para ser um integrador. E aí vocês têm que pensar lá no capacitor, a derivada da tensão é a corrente sobre capacitância, acho que uma coisa assim. Acho que passar aqui. Enfim, essa foi a questão 2, rapidinha também. É basicamente só coisas que eles consomem potência, né? Então, vai usar só capacitor, indutor e resistor, é o padrão, né? Não vai ter nenhuma coisa como o ampliop que amplifica a potência. Tudo para vocês vão usar só esses três. Vou dar aqui para a dica de vocês, que vai precisar, né? Aqui o resistor, indutor e o capacitor. E cara, vocês vão mexer no domínio da frequência em filtro, né? Porque o que é o filtro? Eu quero que passe informação de uma certa banda de frequência, ou seja, de uma faixa. Que pode ser passa baixas frequências, ou passa altas frequências. E para isso a gente vai precisar ter alguma relação que avalie a frequência. Né? E a maioria das vezes a gente usa, por exemplo, a impedância, a impedância de um resistor, passar uma coisa, é só a resistência dele. A impedância do indutor, se você for avaliar no domínio da frequência, é JωL, que tem uma parte imaginária, uma frequência e valor de indutância. O capacitor já é 1 sobre JωC. Cara, decorar, 3 coisinhas que tem que saber, um é o inverso do outro aqui, o capacitante, resistor já todo mundo está manjado. Vocês vão ter que fazer manipulação disso aqui para achar a função de transferência do seu filtro. Que é basicamente uma relação também de... O que é a função de transferência, né, que ele vai pedir? É a relação da saída, como essa saída está variando em função da entrada. Então, V-out em função do seu entrada. Aí, vamos lá. Considere o filtro RC passa baixa. Desenhe o diagrama do circuito e mostre que a resposta de frequência do filtro é dada por H1 sobre 1 mais JωRC. Cara, o passa baixa com a RC, ele fala que a gente vai usar só um resistor e um capacitor. Então isso já é uma dica. Você só tem que saber onde que ele vai estar posicionado. O desenho do passa baixa é o seguinte: eu tenho uma entrada aqui, resistor, capacitor aqui, terra, e o meu sistema é aqui, ó, V-out. Tudo assim. Então, assim, vocês podem confundir, assim, não sei se o capacitor vai aqui ou aqui, que passa baixa, passa alta. Faz o seguinte, avalia aqui, ó, por exemplo, joguei o capacitor aqui e a gente sabe que é JωC, né? Vamos avaliar a frequência aqui, para entender por que esse é o filtro passa baixa. Lembrando que passa baixa o sistema para cá, porque eu estou passando para cá ou não estou passando para lá. Vou isso. Aí beleza. Se eu jogar uma frequência de sinal muito baixa, o resistor não é tão importante avaliar, a gente tem que avaliar o que acontece no capacitor, né? Joguei frequência de sinal muito baixa.
tipo assim, tendendo a zero. O valor da impedância, isso aqui lembrando que é a impedância do capacitor, como se fosse uma resistência equivalente do capacitor. Se eu jogo muito baixo, essa impedância do capacitor tende a infinito. Ó, para ômega tendendo a zero, XC tende a infinito. Se XC tende a infinito, é uma resistência muito alta aqui. E ele não vai deixar as baixas frequências dissipar para cá, porque é muito alta, como se estivesse aberto. Então todas as frequências baixas estão indo para Vout, está passando baixas frequências. Se eu pegar agora e avaliar um ômega muito grande, para um ômega que são as altas frequências, tendendo a infinito, algo dividindo por algo que é quase infinito, XC está tendendo a zero. Ou seja, é como se eu tivesse um curto-circuito aqui, não tem uma resistência. Ou seja, eu estou facilitando a passagem do que está vindo daqui para o terra. Então, em vez de estar indo para o circuito, estou dissipando no terra. Ou seja, passa alta, está sendo dissipado. Alta frequência, dissipada e não vai para lá. Então, simples, né? Você joga, avalia a resistência equivalente, a impedância, né? Para um capacitor e para um indutor, e vê que é passa alta, passa baixa. Se você mudar aqui, é simples, né? Por exemplo, passa alta seria o capacitor aqui e o resistor aqui. Aí você ia avaliar aqui, né? 1J⍵C. Então assim, se está muito alta que tende a zero, tende a ser curto aqui, aí é muito menor do que o valor da resistência, tende a ir tudo para o Vout quando é alta. Então por isso passa alta. Aí se eu botar negativo, lembrando que esse valor está aqui, né? Muito baixa, a tendência é isso aqui ficar muito alto e não está passando nada para lá. Passa baixo está ficando preso. Ele tem muita dificuldade de passar. Então por isso que isso é um passa alta e o outro é um passa baixa. Eu vou voltar para o circuito, para o desenho é... Isso aqui. E assim, a análise para o indutor é a mesma coisa, só que daí você induta um J⍵L, né? Tipo, inverte, né? O passa baixa do indutor, você joga o indutor aqui, a resistência aqui, e o passa alta, não, o passa baixa do indutor aqui, a resistência aqui, e o passa alta do indutor aqui, a resistência aqui, que é o meio que inverso do que você faria com o capacitor, porque justamente um inverso do outro, né? Então, a hora que você avalia a frequência ajuda. Então, beleza. Entendemos por que é passa baixa, e é esse o circuito que vocês vão ter que desenhar na prova, se pedir. Aí, você tem uma coisa que eu vou tentar explicar. Vai ter essas quatro, se for filtro passivo, é um desses quatro. Fazer com o indutor, o capacitor, passa alta, passa baixa. Então, só entende esse J⍵L, J⍵C que vocês fazem qualquer um. Né? Daí, tipo assim, se você está na dúvida, você avalia com frequência alta, frequência baixa. Se não for, só inverte. O filtro ativo já é um pouco mais difícil porque, como ele usa o amplificador, essas coisas entram nas entradas do amplificador, né? No mais e no menos, daí você tem que fazer a avaliação da corrente. Criar algo mais detalhado. Depois eu posso passar um exercício ou outro de recomendação da lista. Então beleza, achamos aqui temos nosso circuito, basta a gente avaliar agora o que ele quer, que é esse aqui é o ganho que ele chama, né? É a resposta de frequência do filtro. O ganho que é a resposta de frequência, que é basicamente assim: o H, o ômega, é igual a essa tensão de saída em função do que eu estou colocando na entrada. E aí aqui é algebrismo, né? De novo. Vin, se a gente pegar esse circuito indo por terra, vou deixar separado. Vout. Ah, uma coisa relevante, a corrente que passa pelo circuito é a mesma, né? Então, quem passa pelo resistor é a mesma corrente que passa pelo C. Eu vou chamar isso de corrente de entrada. O VIN é essa mesma corrente de entrada vezes a impedância do capacitor, vezes o X de C. Aqui. Para superar. Já o Vout, o VIN, essa resistência, essa corrente de entrada
vezes a soma das resistências, que é a do resistor mais a impedância do capacitor. Então quando eu jogo aqui, I vezes XC, e I vezes R mais XC, corrente é a mesma, eu corto. Aí agora a gente tem a expressão com as impedâncias, temos que jogar para o domínio da frequência, porque era análise de frequência, né? Não do tempo. Então a gente vai usar isso aqui, né? 1 sobre J ômega C R mais 1 sobre J ômega C. Faz o algebrismo aqui. A 1 sobre J ômega C J ômega RC mais 1 sobre J ômega C. Corta esse de baixo. Portanto, RC, como queríamos demonstrar. Coisa simples, né? Tipo, só entendemos o circuitinho, depois que a gente obteve ele, você tem que saber qual é. Acho bem provável cair algo do tipo, aliás, tipo, ver. Faça agora um filtro passa alta LC. LR, quer dizer, RL. RLC eu acho difícil, a calculação vai ficar mais difícil. Só que aí, vocês avaliam a corrente é a mesma, você consegue fazer essa relação, lembrar que é Vout sobre Vin, e daí fazer com a análise da frequência baseada nas impedâncias. Então, vou deixar o item B, ele pede para explicar o que é frequência de corte e mostra como determinar, né? Vou deixar isso aqui anotado, vai ser útil. Deixa anotado, a gente obteve. Vamos para B. Tá, o que é a frequência de corte? Então, você vê que no sistema, se a gente for aumentando a frequência, que é o que o filtro quer cortar ou não, né? Tipo, ele quer cortar sinais para uma faixa de frequência. E essa frequência de corte, o que ela é? Ela é um momento, frequência de corte, em que esse nosso ganho em frequência, H ômega, cai em 3 decibéis do seu valor máximo. Aí, para fazer conta com isso, teria que ver lá o ganho em decibéis é aquilo usa log, né? 20 log do ganho. Vocês conseguem achar. Porque o gráfico de frequência é logarítmico no eixo da frequência. Mas é algo, por exemplo, só para ter noção. Aqui vamos fazer do passar a baixa, né? Então aqui são valores negativos de frequência, a gente vai considerar que está no zero, o valor máximo. Vou H no ômega. A tendência, está passando o valor de frequência. O ganho desse 10, né? O ganho ideal é 1. 1 ou 0, né? Tipo assim, não estou perdendo nada da relação. Que é o log de. Ganho 1 é log de. Mas assim, ele vai vindo aqui, as frequências baixas vão passando. Aí quando começa a chegar na faixa de frequência alta, ele começa a jogar esse ganho lá para baixo. Assim, vai começar a ficar um ganho muito negativo. Significa que não está passando aquele sinal. E o que ele chama de frequência de corte aqui, é quando, em relação a esse ponto máximo, aqui são menos 3 decibéis. Então essa é a frequência de corte. Ou, para a gente fazer as contas,
é quando a potência, que é um fator de ganho ao quadrado, cai pela metade. Ou uma redução de metade. Mas enfim, esse aqui é o passa baixa. O passa alta seria algo assim. Estabiliza ali. Porque os filtros de alta o ganho é estabilizado, e quando começa a ficar muito baixo, ele tende ao infinito negativo. E aí a gente vai explicando que a frequência de corte, então, é o ponto de. Essa aqui é o ponto de inflexão entre a banda de passagem e a banda de rejeição. Aqui é a banda de passagem, aqui é a rejeição. Frequência de corte é o momento da frequência em que o seu filtro passa a rejeitar a informação que recebe, porque é o ponto de inflexão que ele muda, né? Tipo assim, como se fosse, a partir dali a frequência não é... Aqui dá para considerar meio constante, né? Se for ver, mesmo apesar dessa queda. E ela acontece com uma queda de 3 decibéis do valor máximo, ou quando a potência de ganho cai o valor de metade do ganho do máximo. E é o que ele fala, inclusive, é o que a gente vai usar para calcular essa frequência de corte do filtro. Então, beleza. Vamos usar essa informação que é mais fácil, né? Porque a gente não sabe qual que é o ganho máximo da teoria. Então, vamos usar que o ganho de potência cai pela metade. E h ao quadrado, só que a gente tem que entender que tem a parte imaginária. H ao quadrado vai ser o h vezes o h conjugado, para a gente conseguir eliminar os termos complexos e ficar só com a parte real. Então a gente vai pegar isso aqui, ó, é 1 mais j ômega rc vezes 1 sobre 1 menos j ômega rc. Com isso a gente consegue achar a expressão ao quadrado, que é multiplicar, né? 1 sobre o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Só que é menos o quadrado do segundo. Menos o quadrado do segundo, que ficaria j ômega ao quadrado, ômega rc. Só que j ao quadrado, por ser raiz de menos 1, o quadrado sai menos 1, aqui fica, ele some e é o valor igual. Vou deixar assim, deixar negativo. Ao quadrado, então isso aqui perder menos 1, portanto isso é 1 sobre 1 mais ômega rc quadrado. Então, isso é igual àquilo. Para a gente achar a frequência de corte, o valor de ômega, para esse valor caindo pela metade. Então, a gente tem a metade igual a 1 sobre 1 mais ômega rc ao quadrado. Se a gente isolar isso aqui, a gente passa o 2 para cá, 1 mais ômega rc para cá, ômega rc ao quadrado igual a 1. Tira a raiz, ômega rc igual a 1 também, que a gente chega à conclusão que o ômega de corte é 1 sobre rc. É um parâmetro importante para filtro passivo. E é igual, isso aqui é igual para filtro passa alto. É a mesma frequência de corte, só que vai ser menos 3, vai ser por 1 sobre rc, só que vai mudar se o gráfico fica espelhado. Né? Então essa foi a questão 3. Não é difícil, né? Mas vocês estão vendo que a gente acha um circuito e depois fica só na análise algébrica ali, com termo imaginário, RC, porque na frequência tem esses fatores de variação dentro do capacitor e do indutor. Não mudaria muita coisa para o indutor, vocês iam ter que fazer, ia ficar, acho que é RL aqui, com passa alta daí no caso. Aí ia fazer a mesma análise, só que daí sei que ia mudar o L, ia ter que usar o conjugado também.
entrar. Deixa eu puxar aqui pra cima. Os valores. Mais um exercício puramente conceitual, né? Vocês vão ver. Vocês estão entendendo que essa prova o professor não vai botar valores e tal, é mais você entender os conceitos dos componentes, o que cada coisa faz, os arranjos, do que propriamente saber fazer muita conta. Então o que acontece aqui? Isso aqui é um comparador. Tipo assim, o design é o mesmo, mas a principal coisa para vocês diferenciar o comparador do amplificador é onde está entrando a realimentação. Tipo assim, a maioria dos outros casos do amplificador a gente realimenta na entrada negativa. Nesse caso a gente está realimentando na positiva. E eu falei para vocês que realimentar na entrada positiva, ele reforça a diferença de VD dos terminais. Então a tendência é ele saturar a saída Vout num dos dois valores de parâmetros de referência. Porque ele está reforçando essa diferença e vai ficar cada vez maior. Então ele vai reforçar, por isso que o comparador funciona como um circuito de resposta binária. Ou ele vai, Vout vai ser, ou Vout vai ser VCC, ou Vout vai ser VE. Aí você tem que avaliar a diferença aqui. Se V mais é maior que V menos, satura na região positiva. Vout igual a VCC. Se V mais menor que V menos, Vout satura na negativa. Então, por isso é um comparador. Tipo assim, se você vê que a saída está dando o valor E, que é menor do que esse, significa que esse valor é negativo se comparado à Terra. Se Vout está dando positivo, significa que esse valor é maior que a Terra. Estou comparando as tensões, é como se fosse 0 e 1, que teria digital para dizer é maior ou é menor, sabe? Então é algo desse tipo, só que ele está comparando com valores variáveis aqui na entrada, né? Pode ser analógico. Né? E aí ele pede pra gente, considerando isso, que isso aqui é ideal, que ele começa com tensão de saturação inferior menor do que a superior, que é o que eles falar. VCC, blá blá blá. Ele pede para a gente provar que a tensão diferencial VD, é para provar que VD é R2VI mais R1Vout seria R1VI. Então é para provar isso aqui. E aí a gente vai usar daqueles conceitos que a gente já tinha visto, que apesar que é diferente, é igual. Tipo, vai saturar no amplificador. Por exemplo, aqui, apesar é uma resistência infinita de novo, aqui a realimentação agora é positiva, então a gente tem que ficar atento. VD não está tendendo para zero a diferença, está tendendo para uma diferença não negativa, não nula. Que se for maior, isso aqui é importante, né? Se for VD, a gente pode avaliar isso aqui como VD, né? Que é V mais menos V menos. Se VD é positivo, como isso aqui é zero, né? Significa que se é positivo, significa que está saturando no alto, se é negativo, significa que isso aqui é negativo, portanto está saturando embaixo. Pode fazer essa análise com VD também, que é até mais útil para a gente deduzir aquilo que a gente vai precisar. Então, se a parte útil aqui não existe terra virtual igual a gente tinha simplificado antes, tá? Porque apesar de a resistência ser muito elevada, a única conclusão que a gente tira disso é não passa corrente na entrada do amplificador. Ou seja, a corrente que passa pelo circuito do comparador é a mesma. Só que eu não posso admitir terra virtual porque a realimentação é positiva nesse caso, não é negativa, então eu não consigo dizer que essa tensão VD está tendendo a zero. Então a gente vai isolar aqui, vai ser um Vmax, um V mais que a gente vai isolar aqui para fazer. Então a gente pode achar a corrente que passa no circuito, que é a mesma para um... A gente quer achar VD, né? Lembrando que VD é igual a V mais
menos V menos. Só que isso aqui está no terra, tende a zero, VD igual a V mais. Só para a gente deixar anotado aqui. Então a gente tem que achar o valor de V mais pelo circuito aqui. V mais, a gente primeiro começa com a corrente. Podemos começar com a corrente, né? A corrente que passa é a diferença entre, supondo nesse sentido a corrente, né? De V in para V out. Supor aqui, corrente II. Vai ser a V in menos a V out pela soma das resistências, R1 mais R2. E achei a corrente. Para achar V mais, agora basta analisar aqui ou aqui, né? Então vamos pegar isso que é mais simples. V mais é igual a V in menos o que eu estou perdendo no resistor 1, que é a corrente de entrada vezes a resistência 1. V mais, aí aqui vira álgebra, algebrinha, vamos lá fazendo. Out, fazer assim, 1 mais R2. Aí eu coloco isso comum, R1 mais R2. Embaixo aqui, fica V in vezes R1 mais V in vezes R2 menos V in vezes R1 mais V out vezes R1. O termo corta. Se ajustar direitinho, fica igual ao que a gente queria provar, né? V mais igual a R2 V in mais R1 V out sobre R1 mais R2. Então, simples, né? De novo, aquela macete é lembrar que aqui a resistência dentro é infinita, não passa corrente por dentro, a gente só tem uma malha para avaliar, que daí consegue isolar o V mais pela relação de VD que a gente quer. Então, como queria demonstrar, achamos, tipo assim, você só iguala isso aqui, né? Isso como VD igual a V mais, por isso. E a última coisa, agora é, suponha que a tensão de entrada VIN seja inicialmente muito menor que VE, por exemplo, tendendo ao infinito negativo, e em seguida passa a aumentar, assim determina o valor de tensão de saída V out, o ponto que vem leva a comutação do comparador. Tá, vou deixar ali em cima a fórmula que a gente teve, que a gente vai precisar. Então essa aqui é a nossa tensão. Uma parte boa é como ele deu a fórmula já da tensão diferencial, você não precisa necessariamente conseguir resolver a questão A para fazer a B, né? Você tem um parâmetro de onde sair. Mas a gente vai resolver tudo. Aí beleza. Lembrando que isso aqui é um comparador. E o comparador é, de acordo com a entrada, se essa diferença é maior, ele comuta para VCC ou VE, dizendo se é maior ou menor. Se, como entrada, eu tenho um valor muito negativo, tendendo ao infinito, igual ele falou, vamos considerar que em tempo zero, tempo inicial, VI está tendendo a menos infinito. Você concorda que menos infinito é muito baixo, então não importa quanto estou perdendo no resistor 1, a tendência é que o valor de V mais seja muito baixo, assim, negativo, o que faria com que VD aqui fosse, vamos dizer que VD fosse negativo, né? VD menor que zero, porque V mais menor que V menos. Então, se aqui é um valor muito negativo, a gente tinha dito que aí é coisa de entender o conceito, né? Se VD é negativo, a saída V out tem
ela satura no limite negativo. Então, com isso a gente pode concluir que Vout tende a VEE. Então, essa aqui é a resposta da primeira parte do nosso item B. Porque o que ele pede ali, né? Determine o valor inicial da tensão de saída. E a gente entende que como aqui está negativo, muito baixo, a perda aqui não vai ser suficiente para fazer esse valor ficar positivo, né? Não tem como. Que vai fazer a diferença daqui ficar negativo em VD, que faz Vout saturar no limite negativo. Aí, ele fala que num tempo posterior, vou botar isso aqui como tempo zero, T0 aqui não tem igual a zero, é aqui T1. O tempo 1, que é o tempo passado depois, que essa corrente vem e começa a aumentar gradativamente, ou seja, ela está aumentando, só que vai chegar um ponto, então aqui sempre que é negativo, ele manda para baixo, só que existe um momento que ela vai ter essa virada de chave, que é quando o VD, tipo assim, o que acontece quando o VD é igual a zero? Se não é nem melhor nem menor, é o ponto que ele comuta, né? Tipo assim, a partir daí ele inverte e a chave Vout vai para VCC. Então, basicamente, o que ele quer depois é saber para que valor de entrada, VIN, Vout vai passar a ser VCC. Só que se ele vai passar a ser VCC, a gente sabe que o atual estado de Vout é VE, porque a gente já viu aqui, estado inicial. E a gente pode aproximar esse ponto de inflexão quando o VD é igual a zero. Porque é como se fosse assim, né? Tipo, aqui eu estou aumentando o VI, aqui é Vout, aqui é o VEE, VCC, que é o limite superior positivo. Isso é uma coisa que o professor pode falar, assim. Ele pode dizer que não satura os limites aqui, ou por exemplo, satura em VEE menos 1, ou VCC menos 1, que é tipo, só que seria o caso ideal, né, saturar nos valores limites. Então, por exemplo, aqui para o valor de VI negativo, chega aqui, no ideal, a gente diz que ele comuta aqui, né, quando está zero, VI, VD, o valor de VD, né, vamos ver. Aumentando o VI até que aqui para o valor de VD, pode ser aqui, que seria o valor zero mesmo no começo, só que na realidade não acontece. Né? Ele comuta, aí existe uns parâmetros lá que o professor fala na apostila que para não ter oscilação no zero aqui, porque é muito difícil a tensão estar igual. Se fosse zero, ia ficar oscilando. Às vezes pode ser que no momento o comparador ia tiltar e jogar para cima ou para baixo, porque está muito aqui e ele não sabe, né? Tem uma quebra da função. Aí eles colocam valores para baixo, né? Depois que passa de um tanto valor, ele muda. Depois que, tipo assim, é como se ele estivesse aqui, ele mantém o VEE até chegar nesse valor seguro. Aí está nesse valor seguro, ele vai comutar para máximo e vai garantir que não fica oscilando. E a mesma coisa quando você vai avaliar algo no contrário, né? Tipo, um pouco mais. Mas assim, isso aqui é só teoria. A gente pode usar para o caso ideal aqui que ele vai comutar quando a tensão diferencial for zero. Que é como se eu estivesse chegando aqui e ele fosse instantâneo, não oscilasse, né? Eu garantisse que essa tensão vai estar em zero no momento. Então, em T1, para achar o valor de entrada que Vout vai comutar, é quando o VD é zero, sabendo que Vout está, por enquanto, negativo, ou seja, no momento que ele vai virar positivo. Então eu pego aquela nossa fórmula, VD é zero, quer dizer, isso acontece para VD é zero, sabendo que Vout igual a VEE. Aí é só jogar na fórmula, né? R2 VI, troca R1 por VE, que é um valor conhecido, né? Que a gente tem na teoria. Só dá R1 mais R2.
vai para zero, vai passar multiplicando zero, a gente vai ter que Vin igual a menos R1 sobre R2. Aí é isso, né? Nesse ponto, para esse valor de entrada de Vin, você consegue achar o momento que ele vai comutar V out da tensão negativa para positiva. Se fosse ao contrário, seria a mesma coisa. Tipo, se ele fala que Vin começasse infinito positivo e fosse caindo, aí vocês iam fazer a mesma conta, só que aqui vocês iam jogar V e CC, que é o valor que você sabe que está, e continuar sendo zero aqui, porque é quando troca. Tipo assim, dá igual. Dá, tipo assim, o ponto de troca é o mesmo, né? Só que você está trocando para mais e para menos. Por isso que tem o sinal de negativo, que você está invertendo. Né? É isso. Foi aí. Se não foi uma prova difícil, né? Eu vou mandar a minha resolução dessa prova. Tipo assim, para quem não conseguir ver alguma coisa do quadro, não puder ver o vídeo, só quiser ver o negócio. Aí facilita. Eu vou tentar dar uma olhada, é sexta só a prova, né? Tentar ter uma antecedência grande. Né? Aí eu posso dar uma olhada em alguns exercícios da lista de coisas que não foram abordadas no Fuji, que eu recomendo, tipo, talvez da parte de inversor, não inversor, um ou outro de integrador que eu acho plausível, e um de PMOS lá, que é o contrário do primeiro que eu acho mais provável de cair. E posso ver alguma coisa de filtro ativo, que eu acho mais difícil, mas... Até porque o professor está nesse ano botando uma questão a mais na prova, né, de 5, só que aí algumas não tem que deduzir muita coisa, né, algo mais direto ao ponto. Enfim, é isso.